Fluminense e Internacional se enfrentam aqui em Porto Alegre neste final de semana, né? Na verdade nesta sexta-feira, mais uma vez a gente jogando na sexta-feira. Tudo que você precisa saber sobre essa partida muito importante para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Sou jornalista por formação, tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral e vem comigo saber tudo sobre Internacional e Fluminense, que acontece nesta sexta-feira, 7 da noite, aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Estamos aqui, eu e o Fio, para fazer a transmissão do Jornada KTO 1902. O Lessa vai estar de casa, o Cauã vai estar de casa também. Teremos a transmissão abrindo a partir das 5 da tarde, tendo todo aquele pré-jogo que você já está acostumado, com o ambiente do estádio, mostrando aquecimento, transmitindo a partida depois em áudio e, claro, com pós-jogo, com a coletiva do Mano Menezes, com muita opinião, participação de vocês também e, claro, se algum jogador falar, também com entrevistas pós-jogo, beleza? Então vem com a gente dar essa audiência aqui no Raiz Tricolor. Esse é o número de jogo de número 95 entre Fluminense e Internacional. Ah, eu não falei, né? A transmissão em vídeo do jogo vai ser só no Premiere, tá? Esse é o jogo de número 95 entre Fluminense e Inter. Eles levam vantagem. 34 vitórias pra eles, 31 vitórias pra gente e 29 empates. Engraçado, tá? Esse jogo acontece no dia 8 de novembro de 2024. Exatamente um ano, 366 dias atrás, no dia 8 de novembro de 2023, nós estávamos em Porto Alegre de ressaca do título da Libertadores, empatando 0-0 com o Internacional. Fica aquela dúvida, você assinaria repetir o placar de um ano atrás? Vamos falar sobre isso, inclusive, também, né? É uma rodada em que o Fluminense tem muitos desfalques. Se a gente pegar só os caras que estão fora por questões de cartão, eu vou tirar aqui o Felipe Melo, que está fora por cartão vermelho, mas que não é titular habitual da equipe, você tem aí John Arias titularíssimo, Cauã Elias titularíssimo, Ganso titularíssimo, Thiago Santos titularíssimo e Fábio titularíssimo. Eu diria que se a gente botasse o Thiago Silva nessa conta aqui também, a gente teria os titulares com maior certeza fora do jogo. O Thiago Silva vai pro jogo, né? São desfalques por cartões amarelos e suspensão, no caso do Felipe Melo, é por cartão vermelho, e que obviamente atrasam muito a vida do Fluminense para um jogo difícil contra o Internacional. Daqui a pouco eu vou falar números do Inter, você vai ficar impressionado. E aí, cara, a gente vai para uma situação complicada, que é quem acompanha o resumão da rodada aqui do Raiz Tricolor sabe disso. Nessa rodada, acontecendo resultados que não são absurdos. O que é resultado que não é absurdo? A gente tá falando de time da parte de cima vencer e time da parte de baixo perder, né? A gente volta pro Z4. Então esse jogo, que poderia ser, que eu tô simulando aí na tela, pra quem tá só ouvindo, eu tô simulando alguns resultados na tela que interferem na nossa vida, na possibilidade ali de voltar pra zona de rebaixamento. E aí você pode pensar bem assim: pô, Gabriel, mas isso é muito pessimismo. Não é pessimismo, é olhar o que pode acontecer no final dessa rodada em um jogo em que a gente tem, uma dificuldade grande. O Internacional não é qualquer time. Vocês estão vendo aí que eu tô simulando, aí você pode olhar e falar, o Juventude acho que não passa, gente, né? Mas o Atlético Paranaense passa. Você pode olhar e falar bem assim, ué, Gabriel, não, mas o Atlético Paranaense ganhar o São Paulo lá não é um jogo fácil, né? Pois é. O Fluminense, vamos lá, tá? Analisando resultado por resultado, basicamente rapidinho. Fluminense perder pro Internacional no Beira-Rio hoje. O Internacional com 13 jogos de vencibilidade, vem muito bem. E o Fluminense um time da parte de baixo da tabela. É absurdo? Não. Cruzeiro empatar em casa com o Criciúma. O Cruzeiro não venceu um jogo desde que o Diniz assumiu no Campeonato Brasileiro, vem numa derrocada gigantesca. É absurdo empatar com o Criciúma, que vem pontuando bem no geral? Não é. O Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, perder pro Red Bull Bragantino em casa é absurdo? Não. Quase todo mundo bateu neles lá, menos o Atlético Mineiro e o Fluminense. O Juventude, em casa, ganhar o Bahia, que acabou de tomar 3 em casa do São Paulo, é absurdo? Não. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas o Fluminense não tá no Z4. Pois é.
Mas se a gente voltar aqui, ó, durante a data FIFA, depois desse jogo vai ter data FIFA, durante a data FIFA, Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Mineiro na sua casa. O Atlético Paranaense não tá ganhando de ninguém. Dito isso, o Atlético Mineiro só consegue pensar na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Quando estiver tendo esse jogo, já vai ter jogado a final da Copa do Brasil. Então não é um absurdo a gente dizer que o Atlético Paranaense pode ganhar o Atlético Mineiro e o Fluminense chegaria pro jogo contra o Fortaleza daqui a 2 semanas no Z4. E isso, novamente, todos os resultados teriam que acontecer. Todos os resultados, mesmo que sendo óbvios, acontecendo, é muito raro. Quem já operou aí com apostas sabe disso. Se você botar 10 resultados que são muito óbvios de acontecer, a probabilidade disso acontecer não é tão grande, porque todos têm que acontecer. Então é óbvio que eu sei que a chance da gente ter esse cenário aí é pequena, graças a Deus. Mas é só para destacar como que esse jogo não virou um jogo descartável. Por mais que na nossa tabela a gente olhava para Internacional fora e para Palmeiras fora como jogos que a gente poderia falar bem assim, aqui a gente não vai conquistar ponto, quando chegou esse jogo, graças ao belíssimo empate que a gente tomou no último minuto contra o Grêmio, nos deixou numa situação em que voltar para o Z4 a essa altura do campeonato, faltando 5 jogos, não é nem de perto o que o Fluminense precisa. Então o Fluminense precisa jogar aqui no Beira-Rio para conseguir pontos. Não dá para jogar para empatar. Vamos falar disso no Bola em Campo, né? Vamos lá. Deixa eu botar o nosso Tactical Pad aí, né? Nosso mapa tático com as prováveis escalações de Fluminense e Internacional aqui no Beira-Rio na noite dessa sexta-feira. Tá aí na tela as escalações prováveis dos times de Mano Menezes e Eduardo... que Eduardo Cudê? É Roger Machado. Deixa eu trocar ali. Inclusive, o treinador, nesse caso aqui, muda muito a questão do Inter. Mas eu falo já do Inter. Deixa eu falar primeiro da maluquice. Por enquanto eu tô chamando de maluquice. A maluquice e a genialidade andam coladinhas uma na outra. Tá? Por enquanto eu tô chamando de maluquice. Se der muito bom, eu chamo de genialidade. Do Guga na lateral na ponta direita, né? Como ponta. Mas vamos lá, vamos escalar o time. Vitor Eudes é o substituto do Fábio, vai para mais um jogo como profissional pelo Fluminense. Tem o destaque aí do jogo contra o Volta Redonda, onde defendeu um pênalti, mas até agora as chances que teve foram em jogos menores, um pouco mais fracos ali de nível técnico, né? Principalmente no Carioca, e devo dizer que não passou confiança. Então vamos ver se num jogo grande contra o Inter ele responde bem. Na lateral direita, Samuel Xavier, Thiago Silva na zaga, Manuel assumindo a titularidade mais uma vez, porque o Thiago Santos está fora por suspensão e o Ignacio segue fora por conta do problema no joelho, voltou a sentir dores, por isso está fazendo ali um tratamento conservador, não viajou aqui para Porto Alegre. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, agora titular absoluto, já Gabriel Fuentes ainda não rendeu e o Marcelo não faz mais parte do grupo do Fluminense. Martinelli Bernal é a volância titular e aí Lima substituindo o Paulo Henrique Ganso, que é algo que a gente já viu o Mano Menezes fazer. O Lima consegue oferecer algo que o Ganso não oferece, que é essa super movimentação. O Ganso se movimenta bastante, tem aproximação no passe curto, mas o Lima consegue se movimentar bastante, principalmente se cair como segundo atacante, como às vezes o Ganso faz, consegue fazer a recomposição. Mas eu tô curioso mesmo para saber o que Keno na ponta esquerda e Cano na centroavança vão fazer ao lado do Guga. Por quê? Quem olha o primeiro olhar aqui vai achar que o Guga vai jogar de ponta e o Keno na outra ponta e é só isso. Não me parece. Tá? O Mano Menezes tinha no banco de reserva, se fosse só para jogar na ponta, jogadores, principalmente para jogar com o pé trocado, jogadores que fariam mais sentido, como o Marquinhos, como o Isaac, que também viajou para cá, até o John Kennedy, que já jogou por ali, o Terãs para centralizar um pouco mais, poderia ter escalado, por exemplo, o Renato Augusto e aberto o Lima na ponta, mas ele escolheu o Guga. E alguma coisa tem nisso daí. Eu até agora confesso que não achei boas coisas, tá? Acho que o Fluminense vai acabar tentando se fechar mais porque o Internacional ataca muito pelo lado esquerdo. O Roger Machado é um treinador que gosta muito de jogadores pelas laterais, que tenham essa possância, inventando uma palavra aqui agora, física e até de certa maneira de ofensividade, mas principalmente ser esse jogador possante. Vamos lembrar, a lateral esquerda com o Roger Machado era quem? Caio Paulista.
Caio Paulista se torna lateral esquerdo. Na verdade, ele não era lateral esquerdo, ele veio lateral esquerdo com o Diniz. Ele era ponta esquerdo. E aí tinha essa possância, como eu brinquei aqui agora, física de voltar para marcar. O lateral dele foi durante um tempo o Egídio, durante um tempo o Danilo Barcelos, até porque o Danilo Barcelos era um pouco mais físico do que o Egídio na marcação, né? Então acabou até jogando bastante também. Então, assim, são dois treinadores que têm um pensamento que quase que se encaixa. O Mano Menezes vai se fechar? Vai retrancar o time? Eu tô achando que vai, cara. Deixa eu dar a escalação do Internacional pra poder mapear isso daqui, ó. Rocher é o goleiro. Bruno Gomes, aquele mesmo que interessou o Fluminense na virada do ano, volante, ex-Vasco, ex-Coritiba, tá jogando de lateral, o Roger Machado improvisou ele lá. O zagueiro Agustin, e aí a gente vai ter que combinar aqui. Rogel, ficar falando Rogel é complicado toda hora. Rogel também é meio complicado, então vamos de Rogel, né? Agustin Rogel, Vitão, zagueiro pela esquerda, e o Alexandro Bernabei, que é o grande destaque, o argentino do Internacional. É o grande destaque pelo lado esquerdo, deu a ofensividade que o Roger Machado gosta e também essa questão mais física. No meio de campo, Rômulo, Thiago Maia são dois volantes, que tem também Alan Patrick como camisa 10, essa movimentação que a gente já está acostumada, e muita qualidade na entrada da área, com o Bruno Tabata sendo um meio atacante pela direita, o Wanderson na ponta esquerda, substituindo o titular Wesley, que é um dos grandes jogadores do time do Inter e está fora por suspensão. Na centroavância, Rafael Borré, camisa 19. E aí, por que eu citei a questão da proteção e de talvez até uma... É porque a gente chama de retranca, o famoso linha baixa, né? É de uma esperança de um Guga pegar as costas do Bernabei. E aí, vamos lá. A única explicação que eu tenho para isso daqui, já que o Inter ataca bastante pelo lado esquerdo, e aproveitar isso, é questão de disposição física nos treinos. Porque o Guga não é exatamente o jogador mais veloz do mundo. O Guga não é esse jogador de atacar muito a bola. Assim como muita gente falou bem assim, não, ele tá botando dois laterais para poder fechar a marcação para cima do lado esquerdo do Internacional, que quando cai Alan Patrick, vai ter o Wanderson, vai ter o Bernabei, de repente um dos volantes cai por aqui também, o Borré aparece para jogar. Só que assim, nem Guga nem Samuel Xavier são reconhecidos como laterais que vão bem defensivamente. Se fosse com esse espírito aqui só de botar mais alguém para marcar, faria muito mais sentido pro Mano Menezes colocar o Nonato, por exemplo. Deixa o Lima aqui pela direita, que marca melhor do que o Guga, por exemplo, e fechava o time com 3 volantes. Se a intenção era essa, estou muito curioso. Acho que o Fluminense vai jogar com linha baixa, vai jogar com esticadas, principalmente nas duas pontas. Acho que a gente vai ver pouco jogo pelo meio no Fluminense. Vai ser aquele, ó, de tomou a bola aqui no Thiago Silva, é pum no Diogo Barbosa, ou pum no Keno lá na frente, ou pum aqui pelo Guga, no Samuel Xavier. Esses 4 jogadores vão ser cruciais, mas eu diria que o principal jogador do Fluminense no jogo de hoje se chama Lima. Se o Lima render, o Fluminense tem capacidade de render no jogo se conseguir suportar a pressão do Internacional. Se o Lima não render, o Fluminense provavelmente vai ter muitas dificuldades de criação. Do lado do Inter, não preciso nem dizer, o olho no Alan Patrick, sem dúvida nenhuma, é um jogador que incomoda demais quando tem a bola. Deixa eu dar aquelas informações básicas de novo sobre o jogo de hoje. Como eu falei, suspensos: John Aras, Cão Elias, Fábio Ganso e Thiago Santos. Os jogadores que estão pendurados. E lembrando, tinha o Serna naquela opção lá dos atacantes, o Serna também, mas eu nem coloquei não, porque ele tá voltando de lesão agora, viajou aqui para Porto Alegre, mas dificilmente teria condições de 90 minutos, né? Dos pendurados, que se tomarem cartão amarelo no jogo contra o Inter, não enfrentam Fortaleza no Maracanã. Samuel Xavier e Manuel, além do Thiago Silva, são os 3 que estão pendurados entre o time titular. O Marquinhos é outro que está pendurado, mas está no banco de reservas. Curioso para ver o desempenho do Vitor Eudes também, além dessa improvisação do Mano Menezes. Sobre o Internacional, vale só destacar, tá? O Internacional estava no G4, perdeu a posição agora porque o Flamengo ganhou o jogo contra o Cruzeiro. É um momento absurdo de bom. O Internacional, há um turno atrás, eu estava falando da possibilidade de rebaixamento deles, porque eles estavam com jogos atrasados e não estavam rendendo, demitem o Eduardo Cudê, trazem o Roger Machado do Juventude, e aí assim, 13 jogos invicto com o Roger Machado no Campeonato Brasileiro, é quase um turno. Pra vocês terem noção, o Roger Machado é tão a cara disso que eu já falei aqui, foi ele que puxou o Bernabei para titular, foi ele que puxou o Bruno Gomes para titular na lateral direita, o Wesley passa a render ainda mais com ele, enfim. Tem a cara dele no time e mais, tá? O Roger Machado nesse Brasileirão, contando Juventude, que ele deixou na mão, né? E Internacional,
ele tem 34 jogos nesse campeonato, que tinha jogo atrasado do Inter, por isso que ele tem mais. Ele tem 56% de aproveitamento, considerando que ele treinou um time que tá no Z4 atualmente. Então, assim, o aproveitamento dele é muito bom. Só pra você ter noção, nesse Brasileirão ele já jogou 18 jogos como mandante e não perdeu nenhum. Olha o tamanho da missão que o Fluminense tem nessa sexta-feira no Beira-Rio. O Roger Machado, foram alguns pelo Juventude, a maior parte pelo Internacional, jogou 18 vezes como mandante, empatou 6 e venceu 12. Então, se o Fluminense entrar pra empatar contra o Internacional, vai perder. Porque dessa vez ainda não tem o Fábio para suportar pressão 90 minutos. Tem que ter alternativa de jogo, tem que machucar a equipe do Internacional, mesmo que de leve, mas assim, só para dar o lateral na hora de avançar, pensa bem assim, não vou nessa não, porque o fulaninho ele vai passar aqui pela lateral e vai atacar as costas, né? Lá ele. E vai atacar as minhas costas aqui, e aí, meu amigo, a situação fica complicada, porque, né? Eu vou ter que voltar correndo, não vou ter gás pra voltar, então não vou atacar nessa não. E vai diminuindo e minando um pouco a confiança e a pressão do Internacional. É a única chance. Agora, quem apita o jogo de hoje é o senhor Luiz Flávio de Oliveira, árbitro de São Paulo, conhecido, irmão do Paulo César de Oliveira, e que tem um dado muito bizarro, tá? Luiz Flávio de Oliveira, às vezes a gente vê árbitros que são caseiros, né? Ah, o árbitro é caseiro. O Luiz Flávio de Oliveira dá pra dizer que ele é visiteiro. Porque nos jogos do Fluminense ele apitou até hoje 34 jogos. O Fluminense a gente venceu 15, perdeu 10, empatou 9. Até aí normal, né? Só que ele apitou 14 como mandante. A gente venceu 4, perdeu 5. E ele apitou 20 como visitante, a gente venceu 11 e perdeu 5. Então, assim, ele é um árbitro que a gente ganha muito mais fora de casa com ele apitando e perde muito mais em casa. Muito não, mas perde em casa com ele apitando. Como esse jogo é fora de casa, vamos comemorar, né? Mas tem um fato. Você deve estar escalando pela 4ª vez em 5 jogos, se eu não me engano, árbitros de São Paulo que tem um time que está disputando com o Fluminense. Eu não sou da teoria da conspiração, tá? Mas vai chegando nessas rodadas finais, a CBF poderia ter um pouco mais de isonomia nessa escalação de árbitros. O Corinthians estava disputando, acho que até não está mais agora, disputando o Z4 com o Fluminense. Enfim, é um cuidado que talvez tenha que ter com o estado de nascimento e com a federação que ele está representando atualmente, mas, enfim, talvez seja delírio meu aqui também. Olha só, deixa eu só sinalizar uma aposta boa para você lá na KTO, lembrando que a KTO tem odds muito interessantes, é uma casa de aposta que se preocupa, enfim, também de sempre mandar aqui, eu falo, olha, avisa que é para maior de 18 anos, avisa que não é para poder jogar se tiver qualquer sinal de vício, avisa também que a KTO tem boas odds, isso também é importante de avisar. O Fluminense está pagando 7, olha o tamanho do favoritismo do Internacional. Mas o que eu ia falar não era nem sobre isso não. Tem uma aposta boa que a gente já fez algumas vezes e bateu, e que tem um potencial, que é a aposta de chutes do Thiago Silva. Tá pagando 2,10 no chute do Thiago Silva. É só ele chutar, ele não precisa nem acertar o gol, gente. Não é necessário nem que o Thiago Silva acerte o gol. É só ele chutar uma bola, cabecear uma bola, finalizar uma vez. E tá pagando 2,10. Como R$40 não me faz falta, eu vou botar R$40 aqui. E se der tudo certo, eu ganho 84 e garanto o meu almoço de amanhã. Se bem que amanhã é no aeroporto, né? E eu garanto parte só do almoço. Porque no aeroporto é muito caro. Essa do Thiago Silva, todo escanteio do Fluminense é batido na cabeça do Thiago Silva. Então o potencial dele finalizar é muito grande. Se você for lá na KTO, usa o cupom JORNADA, tá? Que você dá uma moral pra gente. E também se cadastra lá na KTO pra poder se divertir vendo os jogos. Não é pra poder se viciar. Se viciar não é legal nem pra mim, nem pra vocês, nem pra KTO. Olha só, tamo junto, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Esse foi o pré-jogo de Internacional e Fluminense. A partir das 17 horas, a gente está ao vivo, diretamente do estádio Beira-Rio, para transmitir mais um jogo. A última vez que eu estive no Beira-Rio, eu não vim no 0x0, né? Então foi dia de alegria. Será que hoje vai ser uma noite especial? Tomara que sim. Valeu!